programa Família Verzola recebe, apresenta Momento Jurídico. Olá pessoal, eu sou o Dr. Leonardo Balieiro, especialista em direito imobiliário aqui na cidade de Franca e região, tá? Atuando já há quase 20 anos. E eu vim aqui para tratar de um tema, resumidamente, de um tema muito importante do mercado imobiliário, que é o contrato de compra e venda de imóvel, tá bom? Eu venho passar aqui uma dica muito especial para todos os que estão nos assistindo, que é a necessidade de se colocar algumas cláusulas específicas no contrato que não podem, acredito ao meu ver, como profissional, faltar. Não somente qualificação das partes, que são os dados pessoais das partes, os dados do imóvel, situação registral de um imóvel, preço e forma de pagamento, mas principalmente condições suspensivas, tendo em vista que atualmente o financiamento imobiliário faz parte de um contrato de compra e venda, então se essa condição suspensiva não constar e esse financiamento imobiliário não vier a ocorrer, deva constar nesse contrato, cláusulas penais de descumprimentos e questões de desistências e principalmente também, eu acredito que até para comprador e vendedor, o registro do imóvel. Não adianta a gente fazer um bom contrato, ter um contrato redigido de forma bem elaborada, se ao final o comprador, principalmente o comprador, não transferir esse imóvel para si, seja por escritura pública e posteriormente para registro. O registro, ele é importante por quê? Primeiro porque é o que traz de fato e legalmente propriedade ao comprador, mas também cessa a responsabilidade e obrigação do vendedor com relação àquele imóvel. Então procure um advogado especializado, não use contratos de internet, contratos prontos de imobiliários, contrate um advogado especializado na área para elaborar o melhor documento para a sua transação, para a sua compra e venda, tá? O advogado, ele é um investimento para o seu negócio, porque ele traz segurança jurídica e protege o seu patrimônio. Muito bom, pessoal, sejam bem-vindos. No ar, mais um programa Família Verzola recebe, como sempre, aqui pelo nosso Canal 3. Pessoal, e você também sintoniza a gente através das nossas mídias sociais, no nosso Facebook, no nosso Instagram, no nosso YouTube. É isso mesmo, em todos esses canais você sintoniza o Família Verzola recebe. Há 17 anos no ar, sempre trazendo grandes assuntos, grandes convidados para debater aqui com a gente em nosso programa. Hoje nossa equipe está no Guapuã Armazéns, aqui na cidade de Cristais Paulista, onde nós vamos mostrar um pouquinho do funcionamento do local, junto com o seu proprietário, o José Henrique Mendonça, ele que também é presidente do Sindicato Rural de Franca, da EAGRO e muito mais que a gente vai falar durante o decorrer do nosso programa. Primeiramente eu quero saudar o nosso convidado de hoje, José Henrique Mendonça. Como vai você? Tudo bem, meu querido? Tudo bem, Lucas. Uma satisfação estar mais uma vez no programa com você e poder apresentar um pouco da nossa história. Que maravilha! E já abrindo o programa, eu gostaria que você nos contasse um pouquinho como que surgiu o Guapuã Armazéns. O Guapuã Armazéns surgiu na ideia de quando ainda era presidente da Associação de Agropecuaristas de Cristais e região, né, onde nós fomentávamos a ideia de fazer um armazém que atendesse às necessidades de todos os produtores da região, né. A associação não deu continuidade ao trabalho, mas o sonho continuou. E a construção de uma área para 20 mil sacas de café, onde atenderia a família, né? E hoje, naquele momento, quando eu iniciei a obra aqui, todo momento produtores chegavam até mim e falavam: Zé, o que você vai fazer aí? Eu falava: eu vou construir um armazém para guardar os cafés. Não, mas faz para a gente também, né? Vamos guardar nossos cafés aí com você, a gente já te conhece, já confia e tudo mais. E foi ampliando a ideia, né? Então nós construímos um armazém com mudanças bem diferenciadas ao que tem no mercado para 120 mil sacas. Que maravilha! E como foi a evolução ao longo do tempo, José? Foi muito boa, né? Nós iniciamos o primeiro ano, né, já no início da safra, né, já em julho, nós começamos a colheita já em andamento. E naquele momento a gente até por receio de não receber, né, mas acabamos recebendo uma quantidade muito interessante de cafés, né, foram mais de 40 mil sacas de café. No segundo ano
Nós já chegamos a mais de 100 mil sacas de café movimentadas aqui no armazém. No terceiro ano, nós já ultrapassamos as 200 mil sacas de café. Né? E então, foi para a gente uma satisfação, né, ter esse respaldo do produtor que acreditou no nosso trabalho, né, e veio trabalhar com a gente aqui. Olha só que bacana, hein, pessoal? Agora, conta um pouquinho para a gente, José, as etapas que o café passa dentro do armazém, como que funciona? Ele entra pela expedição, né? Então ali nós fazemos a pesagem, onde ela é toda monitorada, são 7 câmeras monitorando todos os movimentos. Esse caminhão é pesado, em seguida ele já vem para a área de descarga, aonde ele tem, se for um caminhão basculante, tem uma área reservada a ele, se não for, tem um tombador, nós fazemos a descarga desse produto, ele vem para a parte interna do benefício, aonde tem as caixas e os balões, e seguido ele vai para os bags, né, como a gente vê aqui, são padronizados para o armazém. Joia, joia. E me fale uma coisa, como que é a relação com as cooperativas, com os produtores? Conta um pouquinho pra gente. Muito boa, né? Os produtores nos recebem de braços abertos a todo momento, a toda visita, né? E eu sou muito grato porque eu já trabalho com os produtores há 35 anos, né? E também pelo sindicato. Então eu conheço todos esses produtores, eu conheço os familiares desses produtores, o filho, né, o neto. Então a gente já tem uma união, né, de relacionamento muito boa, né? Então eu fico muito satisfeito das pessoas, não só por esse relacionamento, mas por acreditarem no meu trabalho. Que joia! E aqui no Guapuã, claro que possui aquele controle de qualidade e o armazenamento adequado também, como a gente está vendo aqui ao fundo, né? O armazém ele foi desenvolvido de uma maneira muito especial. Então a gente sempre brinca que a casca do ovo é sempre igual, mas a gente não sabe o interior dele, né? Então, inclusive, o telhado, a inclinação do telhado foi criada para que houvesse um arejamento de corrente de ar, né? O solo foi feito 3 camadas de impermeabilização e uma alta compactação para que não houvesse transferência de umidade para os bags. Nos bags foram desenvolvidos para o Armazém Guapuã. Eu não comprei isso aqui de uma empresa, né? Eu mandei produzir esses bags nesse formato, né? Então é um bag maior, com alçadores, aonde traz uma grande vantagem para o empilhamento. Então uma única pessoa com as empilhadeiras é capaz de remover e recolocar esses bags sem contato nenhum, né? E outra, todo o espaçamento do armazém, que é essa área que nós estamos aqui, todos os bags não têm contato um com os outros, somente na mesma pilha, na vertical. Esses bags não têm contato com os bags de trás. Aí por que isso? Porque talvez o lote de trás seja um café de varrição, de recolhimento de solo, e o da frente um café de pano, né? Não vou falar dos cafés especiais, os cafés especiais é uma outra área reservada. Então, para que não houvesse a contaminação por odor também. E os bags são desenvolvidos com uma malha muito mais grossa, né? Impedindo o rompimento dessas unidades, né? Para que haja mais garantia e estabilidade da qualidade do produto aqui armazenado. São inovações tecnológicas, né, que estão sempre sendo feitas aqui por todos vocês do Guapuã, né, José? Sim, inclusive nosso armazém está sediado dentro da cidade, onde nós não podemos ter filas lá fora. Então nós temos uma capacidade de recebimento hoje de 6 mil sacas hora. Então isso acelera muito e não faz com que forme filas de caminhão. E a expedição hoje está em está em mais de 6 mil sacas hora. Nós ampliamos isso. Então hoje uma carreta com 600 sacas, nós teríamos aí uma carga feita em 10 minutos, né? Com a pesagem, então dentro de 10, 12 minutos, nós temos um caminhão embarcado e pesado. E isso facilitou muito o nosso trabalho, né? Inclusive, né, o processo de logística, ele é rápido e de fácil fluxo, né? Então melhorou muito isso aí.
Olha só, hein, pessoal, você está conferindo o programa Família Versola Recebe, hoje diretamente do Guapuã Armazéns, com o José Henrique Mendonça. Eu vou para o intervalo comercial, mas eu volto já com a sequência do nosso programa. O Instituto Odontológico Função e Arte cuida do seu sorriso com a mais alta tecnologia e um atendimento personalizado de uma equipe especializada. Afinal de contas, o seu sorriso é o nosso cartão de visitas. Agende uma avaliação e descubra como podemos transformar sua saúde bucal. Cuidar do seu sorriso é cuidar da sua saúde. Na Clínica Função e Arte, oferecemos tratamentos completos para toda a família. Odontologia de excelência para sorrisos que brilham, porque você merece sorrir mais. Agende uma avaliação e descubra como podemos transformar sua saúde bucal. Rua José Ribeiro Conrado, 296, bairro São José. Telefone 3707-7600. @odontologia.função.arte. Você está em busca de alívio para as dores crônicas, ansiedade ou simplesmente deseja melhorar seu bem-estar de forma natural? A acupuntura é uma prática milenar, eficaz e segura, que pode transformar sua saúde física e emocional. Doutora Huang Wei Ling é especialista em ajudar seus pacientes a encontrarem equilíbrio e alívio através da acupuntura. Venha sentir os benefícios da acupuntura em espaços acolhedores e de confiança. Cuide do seu corpo e da sua mente com quem realmente entende do assunto. Doutora Huang Wei Ling, cuidando de você de dentro para fora. Rua Romero Alves, 1929. Telefone 3721-2437. Olha quem tá aí e tá fazendo um zum zum zum. Tudo tem no Magalu. Vem que eu vou mostrar milhões de coisas pra comprar. No Super App Magalu, pra gente ficar pra cima. Treinar como a gente quiser. Na moda com jeito de top. Roupinha pra dar um rolé. Pra tá na internet, se conectar. Se divertir, assistir, se ligar. Pra live, pra selfie, zap, tudo. Vem pro Magalu, pra gente ficar poderosa. E maravilhosa também. Mercado de coisa gostosa. Papinha de neném. Vem que eu vou mostrar milhões de coisas pra comprar. No Super App Magalu. O Magalu tem moda, esporte, beleza, mercado, tecnologia e muito mais do que você imagina. Baixe o Super App ou baixe lá na loja. Entrou, comprou, piscou, chegou. Tudo tem no Magalu. A Mediclin é especializada no atendimento em medicina e segurança do trabalho. Trabalhamos com exames admissionais, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho. Seguimos todas as exigências do Ministério do Trabalho na área da saúde do trabalhador, com elaboração de laudos, perícias e diversos tipos de exames, como audiometria, espirometria, EGG, acuidade visual, entre outros. Contamos com profissionais capacitados para melhor te atender. Mediclin, qualidade e agilidade em medicina e segurança do trabalho. A Fundação Espírita Judas Iscariotes é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua na política de assistência social no município de Franca há mais de 70 anos, com experiência adquirida na execução de serviços de acolhimento institucional para pessoas idosas na modalidade abrigo institucional e para pessoas com deficiência na modalidade residência inclusiva. Para maiores informações, entre em contato com a Fundação Judas Iscariotes pelo telefone 16 2104 7700 ou pelo endereço Rua Ofélia Soares Russo, 994, Jardim Planalto.
Colégio Mundo do Saber. Você sonha com um futuro brilhante para seu filho? No Colégio Mundo do Saber, transformamos sonhos em conquistas. Aqui, o aprendizado vai muito além da sala de aula. Com uma estrutura completa, professores qualificados e uma proposta pedagógica inovadora, formamos alunos preparados para os desafios do presente e do futuro. Educação infantil, ensino fundamental e médio, com foco em valores, tecnologia, idiomas e excelência acadêmica. Colégio Mundo do Saber, onde o saber se encontra com o cuidado e cada aluno é tratado como único. Matrículas abertas. Agende uma visita e venha conhecer de perto tudo o que preparamos para o seu filho crescer com confiança e qualidade. Colégio Mundo do Saber. Educação que transforma vidas. Há 120 anos, os vicentinos seguem com a missão em Franca de acolher com caridade aqueles que mais precisam. Ao longo de décadas, o Lar São Vicente, fruto da Sociedade São Vicente de Paulo, é um símbolo de amor, respeito e dedicação à pessoa idosa. Cada sorriso, cada cuidado e cada abraço refletem a essência do nosso trabalho, que é oferecer um lar onde a dignidade e o bem-estar de cada idoso são prioridades. Com o apoio da comunidade, seguimos firmes, inovando e garantindo que aqueles que mais precisam recebam carinho e atenção que merecem. Lar São Vicente de Paulo de Franca, 120 anos de acolhimento e respeito com a pessoa idosa. Nossa gratidão a todos que fizeram parte dessa jornada. Eu sou Luísa Gouveia, presidente da OAB Franca, e eu estou aqui nesse mês de agosto para parabenizar nós que estamos na Constituição Federal como essenciais à administração do direito. Eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de estar nesse lugar de presidente da OAB, de representar os nossos 3.000 advogados, e quero dizer para vocês, parabéns, que nós continuemos lutando com muita força e muita garra, porque somos nós que damos voz ao direito do cidadão. Parabéns a todas as advogadas e advogados pelo nosso mês, pelo nosso dia. Contem sempre com a OAB Franca. Programa Família Verzola recebe. Apresenta Momento Jurídico. Meu nome é William Tristão, sou advogado aqui na Cidade Franca e hoje eu venho dar um recado muito importante a respeito da sanção da Lei 15.159 de 2025. Trata-se de uma lei recente, sancionada por Geraldo Alckmin no dia 3 de julho de 2025. Essa lei tem como objetivo deixar de forma mais gravosa possível os crimes cometidos em dependências de instituição de ensino. Nesse sentido, eu tenho poucas dicas para dar para aqueles que se interessam sobre o assunto. A primeira é que houve 2 casos de aumento de pena no crime de lesão corporal. O primeiro é relativo à vítima. Se a vítima for deficiente, se ela for vulnerável fisicamente ou emocionalmente, nós temos um caso de aumento de pena de 1/3 até a metade do crime. O segundo, em relação, ainda na lesão corporal, em relação ao autor. Se o autor, dentro das dependências de ensino, sempre dentro das dependências de ensino, for professor, for ascendente, então pode ser um pai, pode ser uma mãe, existem casos de padrastos, etc. Nós temos também um caso de aumento de pena de 2/3 no crime de lesão corporal, dentro do ambiente de ensino. Uma outra mudança legislativa, e a mesma lei alterando o Código Penal, se trata do crime de homicídio. No caso do homicídio doloso, praticado dentro do ambiente de ensino, nós temos também uma causa de aumento de pena de 2/3 até o dobro da pena base. Então, são 3 alterações
até aqui. Uma última que é genérica, a penúltima, na verdade, essa penúltima que é genérica, se trata de uma agravante geral, ou seja, ela abrange todos os crimes cometidos dentro do ambiente de ensino. Então, se ocorrer um furto, hoje, dentro do ambiente de ensino, independente de quem seja o autor, independente de quem seja a vítima, a pessoa terá sua pena agravada por uma agravante geral constante lá no artigo 61 do Código Penal. E, para finalizar, não só o Código Penal foi alterado por essa lei, como também a lei dos crimes hediondos. Nesse sentido, o crime de lesão corporal gravíssima ou lesão corporal seguida de morte passam a ser crimes hediondos, influenciando principalmente no caso de progressão de regime, que sai de um patamar muito inferior e passa para um patamar entre 40% a 70% do cumprimento da pena para a sua progressão, nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal, ficando essas as alterações de forma a proteger aqueles que se encontram nesse ambiente. Muito bom, pessoal. Já estamos de volta com o nosso Família Verzola Recebe. José Henrique Mendonça, vamos falar um pouquinho de sustentabilidade agora. Deixo para você falar um pouquinho e explicar para os nossos telespectadores como funciona isso aqui no Guapuã Armazéns. Como eu havia falado antes, nós fizemos com características muito especiais. Então, toda a energia produzida, utilizada pelo armazém, ela é produzida por usina fotovoltaica. Então, energia limpa. Toda a rede de esgoto ela é tratada dentro da área do armazém, numa área externa que nós temos logo aqui embaixo, né, por biodigestores. Toda a parte de água é subtraída através de drenagem do próprio solo do armazém. E ela é enviada para uma caixa d'água, ela é filtrada e ela retorna aqui para cima no armazém, onde a gente tem um grande reservatório para atender as necessidades da empresa. Então nós somos uma empresa 100% sustentável. Agora conseguimos também a certificação Rainforest, né, onde nós estamos recebendo cafés certificados dos nossos amigos produtores também. Olha só que exemplo de sustentabilidade, hein, pessoal? Realmente tem que ressaltar. Vocês viram um pouquinho nas imagens aí que a nossa equipe pegou, um pouquinho aí da sustentabilidade do Guapuã Armazém. Muito bacana mesmo. Me fale agora, José, fala um pouquinho sobre a atual safra, as expectativas e muito mais. No momento, a nossa região da Alta Mogiana sofre devido à seca que nós tivemos, né, o ano passado, com 185 dias de estiagem, né, sem água alguma, né, então uma deficiência hídrica muito alta. Também isso não aconteceu só na nossa região, aconteceu em outras também, como o sul de Minas, teve até mais que isso aí. Porém, o nosso solo aqui acabou restringindo muito a colheita devido a essa deficiência hídrica. Então nós teremos uma quebra de safra na nossa região devido a essa seca. Além dessa seca, nós tivemos no início desse ano 45 dias de veranico. Então nós tivemos lá uma interrupção na produção, que seria no período de seca, então onde é a formação da gema produtiva para florado e um fruto no próximo ano. E quando gerou esse fruto, veio o veranico e também causou o xoxeamento ou coração negro nesses grãos, aonde nós hoje necessitamos de um volume maior de frutos para realizar a mesma quantidade de sacas de café. Então essa quebra ela se perdeu pela seca e pelo xoxeamento do grão. Consequentemente a isso, nós analisamos também a questão do peso do grão de café, aonde constatamos uma perda de 10% no peso de massa. Então o grão se tornou um pouco poroso, né? Então ele perde o volume de peso desse grão e ele necessita mais grãos para encher o mesmo saco. Então, perda por seca, veranico e peso de massa. Infelizmente, é um ano que não deu, infelizmente, a natureza a gente não controla e vamos torcer para a gente não ter intempéries climáticas aí para o próximo ano.
Olha só, impressionante, José, como os impactos do clima afetam tanta produção assim, né? Exatamente. Na manhã de hoje nós tivemos geada, né? Então nós estamos tendo problemas climáticos consecutivos. É chuva de pedra, como nós vimos na região do sul de Minas Gerais, 17 cidades atingidas, né? E isso vai impactar na produção daquela região para o próximo ano ou para os próximos 2 anos, porque vai ter que restaurar essa planta. E café é bianual, então ele vai levar 2 anos para recuperar e florir novamente para realizar um fruto, né? E entre isso, os frios, né? Nós estamos trabalhando aí com frios abaixo de 10 graus, o que impacta também na produção do próximo ano, porque ele começa a fazer um aborto dessa safra. Então são várias características que definem a produção do café. Estar 100% é muito difícil, né? Certo. Fala um pouquinho para a gente agora, você, experiente que é no setor, um pouquinho sobre as tendências de mercado, exportação, cafés especiais. Fala um pouquinho para a gente. Cafés especiais só cresce, né? Graças a Deus o produtor, né, viu aquele potencial que ele tinha dentro da sua propriedade, principalmente aqui na Alta Mogiana, que nós temos uma facilidade muito grande para produzir um café caramelado e chocolatado, né? Isso é referência, né, internacionalmente, a Alta Mogiana, pela característica do seu café. Então é um consumo que cada vez cresce mais. Por outro lado, nós vimos que o consumidor final está apto a provar novos sabores. E aí você vê que um mercado de expansão, e para cafés especiais a gente sempre gosta de fazer um trabalho diferenciado, né? E apresentar essa maravilha que nós temos. Quanto às exportações, eu acho que nós teremos algumas, vamos dizer assim, nós teremos um pouco menos de café, né? Nós não teremos a demanda suficiente para essas exportações. Como os especialistas informam que nós teríamos 65 milhões de sacas de café para esse ano, e aí eu discordo completamente desse número, acho que não passa aí de 52 milhões de sacas, mas vamos pensar que 65 milhões de sacos fossem produzidos. Nós não teríamos estoque para chegar na próxima safra, porque na verdade nós estamos queimando os estoques e nós não temos estoque mais de passagem, é o que produzir. E com certeza, após essa safra que será baixa, não só na Alta Mogiana, mas como no sul de Minas, Bahia, Cerrado, Zona da Mata e outras aí, até mesmo Conilon. Conilon esse ano vai produzir mais, mas tem áreas também muito prejudicadas, nós não teremos estoque suficiente para a próxima safra. E aí vai depender de uma questão política, né, e também do parte tarifaço, que nós estamos aí à mercê dele. Pois é, olha só como é bom debater com quem entende, né, pessoal? Muito bacana. Eu vou para mais um intervalo comercial, mas eu volto já para a gente falar mais um pouquinho de café aqui com o José Henrique Mendonça. Nosso dia a dia é cheio de heróis disfarçados. Ao Jorge, que levou as garrafas retornáveis da Ambev, pagou mais barato na cerveja e salvou o churrasco. E a Ju, que tá salvando o meio ambiente, porque a garrafa retornável vai e volta, gerando menos lixo. E esse de casa pagou só pelo líquido e salvou o rolê. Com as retornáveis, nem todo herói usa capa. Garrafas retornáveis Ambev, o jeito mais barato e sustentável de comprar sua cerveja. Beba com moderação. Na estrada há mais de 30 anos eu já lancei muito sucesso. Bater saudade, cê volta. Se doer por dentro, não for. Mas hoje tô aqui para te contar que meu próximo lançamento não é uma música, é um paraíso. Quando esse rapaz aqui me contou do Paradise Sunset,
Resort Residência, eu sabia que tinha que abraçar esse projeto. Fala aí, João. É isso aí, Zezé. Nós vamos fazer desse sonho grandioso uma realidade ainda maior. Um verdadeiro paraíso particular. Gente, esse é um resort de alto padrão que oferece abundância em estrutura e natureza. Zezé, o resort, às margens da represa de Jaguara e Ifaina, vem numa proposta inovadora e exclusiva para o interior de São Paulo e Minas Gerais. Tem praia privativa no lugar mais lindo da represa, completamente arborizado com ipês, lazer completo que só um resort oferece e um destaque natural que só vendo para crer, gente, é o pôr do sol. O pôr do sol mais bonito do Brasil. Com certeza, Zezé. Depois de muitos anos no ramo imobiliário e atendendo aos clientes mais exigentes, nós chegamos no conceito Paradise, que é um empreendimento que encanta pela grandeza, mas também pelos detalhes. Eu tô entrando de cabeça no projeto, gente, como parceiro e investidor. Com esse empreendedor amigo aqui, para realizar, claro, esse projeto grandioso, nosso e seu. Paradise Sunset Resort Residence. Tudo que jamais foi visto. Mas eu sei que no meio da madrugada vai ter a luz acendendo. A Asescofran, a Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Franca e Região desde 1984, promove o intercâmbio cultural, estudos, assistência mútua, a difusão da ética e união da classe contábil, através de encontros, reuniões, assembleias, cursos, palestras e seminários, sempre com uma estrutura moderna para atender seus associados. Somos uma entidade atuante e comprometida com o desenvolvimento profissional da classe contábil, do mundo empresarial e da sociedade. Seja um associado a Sescofran. Império das Carnes. Qualidade, sabor e confiança. No Império das Carnes você encontra os melhores cortes, o atendimento que você merece e aquele sabor que conquista toda a família. Carnes selecionadas direto do produtor. Frango, suínos e carnes nobres. Espetinhos, temperados e cortes especiais prontos para o seu churrasco. Atendimento diferenciado e promoções imperdíveis toda semana. Venha nos visitar e descubra por que somos referência em qualidade e sabor. Império das Carnes. Da nossa tradição, direto para a sua mesa. Doutora Maria Rita Perente, Sorrir Transforma. E com a doutora Maria Rita Perente, especialista em endodontia, limpeza, estética dental e clínica em geral, você encontra mais do que um tratamento. Encontra confiança, cuidado e excelência. No consultório da doutora Maria Rita, cada detalhe é pensado para oferecer conforto, tecnologia de ponta e resultados surpreendentes. Agende sua consulta e descubra o poder de um sorriso bem cuidado. Doutora Maria Rita Perente, porque seu sorriso merece o melhor.
Programa Família Verzola recebe, apresenta Momento Jurídico. Olá pessoal, tudo bem? Professor e advogado Renato Brito Baruffi aqui falando do Momento Jurídico. Primeiro já gostaria de agradecer o colega Verzola por esse momento muito importante. Vamos tratar a respeito aqui hoje do tema rescisão indireta. A rescisão indireta, assim como tem a justa causa do empregado, por exemplo, aquele empregado que furtou a empresa, ele pode tomar justa causa, a depender da quantidade de faltas que o empregado tem, ele pode tomar justa causa por abandono. Nós temos também a rescisão indireta, que seria mais ou menos a justa causa do empregador. Então, quando o patrão ele também não cumpre com as regras do contrato de trabalho, é possível que o empregado aplique a ele o que a gente chama de rescisão indireta, que nada mais é do que o seguinte: o empregado vai deixar de trabalhar na empresa no dia que ele quiser, ele para de trabalhar, e a empresa em até 10 dias tem que pagar todas as verbas rescisórias como se tivesse dispensado esse empregado. Renato, mas como assim se tivesse dispensado? Isso mesmo, a empresa tem que pagar saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcionais, multa de 40% do FGTS e inclusive aviso prévio de forma indenizada. O empregado vai poder sacar o FGTS dele e essas são as verbas no caso de rescisão indireta. É possível que também, a depender da situação concreta, exista aí uma multa em razão dessa rescisão indireta. Em que situações, que tem que ficar claro, que o empregado pode aplicar essa rescisão indireta à empresa? O que nós temos hoje de mais consolidado dentro do Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, o órgão máximo da Justiça do Trabalho, o que ele diz que é causa de rescisão indireta? São 3 as principais situações. Primeira situação, a empresa que não faz o pagamento de horas extras. Então você que trabalha numa empresa ou você que é empregador e não faz o pagamento correto das horas extras ao empregado, esquece banco de horas. Se você tem banco de horas, está tudo certo. Agora não, o empregado trabalha em horas extras, não é banco de horas, ele não recebe essas horas extras. É possível que o empregado aqui aplique a rescisão indireta. Outra situação que o Tribunal Superior do Trabalho também entende que é cabível a rescisão indireta é a situação de ausência ou diferença no pagamento do FGTS. Então a empresa que está atrasando o pagamento do FGTS, o empregado também pode aplicar a rescisão indireta. E a terceira situação, que também infelizmente é muito corriqueira, é aquela situação que o empregado não tem um intervalo de almoço. Então, quando a empresa não concede um intervalo intra-jornada, que a gente chama na lei para o empregado, é possível que esse empregado aplique a rescisão indireta à empresa. E como eu já disse antes, nada mais é do que o empregado deixar de trabalhar e receber todas aquelas verbas que a gente falou. Interessante, para finalizar, a situação da rescisão indireta, ela pode ser aplicada de imediato. Então, do dia para a noite, o empregado ele vai poder parar de trabalhar. Mas, evidentemente que, se você, empregador, tem uma situação dessa na sua empresa, ou se você, empregado, esteja passando por uma situação parecida com o que eu falei aqui, você precisa procurar uma orientação jurídica de um advogado ou de uma advogada da sua confiança. É claro que a gente pode construir uma casa sozinho, é claro que a gente pode decorar um ambiente sozinho,
A gente pode tomar remédio sem indicação, mas o ideal é sempre que a gente busque uma ajuda de confiança de quem estudou a respeito do assunto. E nós, advogados trabalhistas, temos propriedade para analisar a situação da rescisão indireta. Então, se você está diante dessa situação, procure um advogado especialista na área trabalhista da sua confiança. Muito obrigado. Esse foi o Momento Jurídico de hoje. É isso aí, pessoal. Já estamos de volta com a sequência do nosso Família Verzola Recebe. José Henrique, me fala uma coisa. Além do clima que você já ressaltou no bloco anterior, quais são os principais obstáculos enfrentados no dia a dia? O dia a dia é o clima. Sempre o clima. Sempre o clima. É um escritório a céu aberto, né? Porque nós sabemos produzir bem, com qualidade. Não sabemos vender bem, porque ninguém tem bola de cristal para acertar o momento exato, né? E a gente fica à mercê das adversidades climáticas. Como eu falei, nós temos aí o problema de sol, muita chuva ou pouca, né? Chuva, geada, chuva de granizo, além do mercado, né? Que é totalmente especulativo. Café é uma commodity que oscila o tempo todo na bolsa. Então, ao mesmo tempo que eu estou te oferecendo um café aqui a R$ 1.500, daqui 15 minutos ele pode ser R$ 1.600, como pode ser R$ 1.400. Então, você perde em volume um valor muito expressivo, né? Então, o produtor ele é um captador, né, dessas alternativas. Então, ele não consegue precificar o seu produto. Perfeitamente. Me fala uma coisa agora, como a gente falou no início do programa, você é o presidente do Sindicato Rural de Franca. Fala um pouquinho do trabalho realizado por você no sindicato. O Sindicato Rural é uma paixão nossa, né? É uma entidade representativa, é a entidade que oficialmente representa o produtor rural, né? Tanto nas questões políticas como em outras alternativas de negócios. E hoje o Sindicato Rural de Franca tem uma apresentação gigante de negócios, né? Então nós temos lá uma sala jurídica para atender o nosso associado, nós temos o departamento pessoal, financeiro, o contábil, né? Nós temos o nosso prédio, que é um condomínio de empresas, né? Onde nós temos lá quem faz um projeto agrícola que dá um benefício àquele sócio do sindicato. Nós temos o pessoal do georreferenciamento, temos mais uma sala de advocacia, né? Temos uma área de consórcios, também temos uma sala de transporte de cafés. Então, dentro do complexo do Sindicato Rural, tem N alternativas para o produtor ser atendido. Além das questões benéficas aos associados, que aquele que é associado do Sindicato Rural, né, tem benefícios perante as questões trabalhistas, né, e isso é muito importante ressaltar que o produtor que está conosco está muito bem amparado. Muito bom. E dentre tantas atividades que você faz parte, você também é o presidente da AEAGRO, Associação dos Empreendedores do Agronegócio de Franca e Região. É isso mesmo? Isso mesmo. A AEAGRO nasceu de uma ideia de formarmos um evento que atendesse o produtor rural. Então a AEAGRO nasceu com um objetivo único, que foi a união de todas as concessionárias de máquinas e equipamentos agrícolas, onde está formada aí por 9 grandes grupos, né, do setor, e nós criamos a Alta Café, onde eu também estou como presidente, né, que é uma feira de tecnologia e negócios, trazendo para o produtor do pequeno ao grande, desde o preparo de solo até a comercialização final. Então, nós temos uma gama de produtos apresentadas na Alta Café. Uma feira que vem atender os produtores nas suas necessidades e na sua diversificação de cultura e na sua otimização de trabalho, né, dentro da propriedade com novas tecnologias. Certo, certo. Me fale agora, José, como você vê o agronegócio a nível nacional e também qual a dimensão da sua importância? O agronegócio, ele faz parte do dia a dia desde o momento que você abre os olhos de manhã.
né, da água que você está ali, porque nós preservamos, né, toda essa estrutura ambiental. O produtor é quem mais preserva o meio ambiente, né, no Brasil, né? Então nós temos uma gama de recursos, desde a alimentação, o café da manhã, a manteiga, o pão, o vestimento, o calçado, tudo, o combustível, o seu carro, é tudo agro. Então o agro, não só, vamos falar em dimensões globais, o agro é extremamente necessário, né? Sem o agronegócio, sem o produtor rural, nós não teríamos a alimentação e nem as nossas necessidades básicas atendidas. Agora, falar de mim é complicado, hein, Lucas? Falar de mim é complicado. Eu não faço muita propaganda do que eu faço. Todo mundo fala, Zé, mas você precisa divulgar isso. Então, anteontem mesmo, nós formamos uma equipe, né, de produtores que foram atendidas durante 2 anos pelo Sindicato Rural, né, no ATIG, né, o Atendimento Técnico ao Agricultor. Então, são inúmeras coisas que nós fazemos, né, e a gente nem fica noticiando muito isso aí. Mas é bom a gente estar trabalhando tranquilo e confortável, né? Mas a gente tenta levar ao mercado, a levar ao produtor conhecimentos que talvez ele não tenha alcance. Eu acho que esse seria o meu trabalho, né? A minha principal importância. O objetivo ali, o principal trabalho. Né? Eu tento trazer a informação ao produtor. Eu tento trazer a informação da tecnificação dentro da propriedade, da melhoria, da otimização de serviços, como ele agregar valor. Esse é um papel que eu faço todos os dias. Certo, certo. E não tem jeito da gente não entrar um pouquinho na área da política e fazer uma pergunta para você. Como você vê hoje o apoio do governo federal ao agronegócio? Tem apoio? Infelizmente é só propaganda. Nós temos os recursos cortados, juros altíssimos, causa inadimplência, causa insuficiência de produção, e nós vemos produtores às vezes saindo da atividade por falta de recursos, porque praticamente todo produtor, se eu te falar aqui na região, dá para contar na mão quantos produtores não dependem de um financiamento. Porque na verdade nós não ganhamos o suficiente, né, não recebemos o suficiente para tocar a produção futura. Então nós precisamos de financiamentos agrícolas, precisamos de um seguro, né, porque senão você não consegue tocar a sua atividade. E esse apoio, infelizmente, é mínimo. Tá? Existem sim recursos nos bancos, mas com juros exorbitantes que se tornam inviável a aquisição desse produto. E a gente vê isso cada dia piorando. Sem recursos para o produtor, fica totalmente uma situação muito discutível isso aí, entendeu? Não é questão política, econômica e adversidades entre políticos, e isso não traz benefício nenhum a nós. E a gente fica muito triste em saber que um setor tão importante, que é o agronegócio, está, tipo assim, ficando aí de escanteio pelo governo, né? Exatamente, nós somos representantes de quase 30% do PIB nacional. Se nós entrarmos agora em um tarifaço pelo governo, você imagina quem é que vai pagar isso? Ou é o produtor ou é o comprador? Se for o produtor, nós vamos gerar uma crise interna enorme. Geramos desemprego, taxas maiores, juros, inflação. E se nós não penalizarmos nós temos que penalizar o outro lado. E aí ele vai pagar mais caro, vai ter mais taxas mais altas. Como fica o nosso amigo do outro lado também? Então não é bom para lado nenhum, né? Olha só, triste, hein? Porque a gente vê propagandas aí, então a gente vê que não tem nada disso, né? São meras propagandas enganosas, né? Eu realmente estou descrédulo desse governo. E infelizmente apostava mais. Mas infelizmente não dá para se falar sobre muitas glórias, né? Nós vemos o setor não só o produtivo, mas como o setor industrial também. Afinal de contas, quem gera emprego no país? É o governo federal ou é o empresário? Esse é o lado que nós precisamos ver. Vamos criar uma crise,
vamos trazer desemprego para o país, isso não fica bom. Isso gera recessão, né? Então, quando nós temos aqui, por exemplo, no município, uma safra baixa, nós afetamos o supermercado, a lanchonete, a lojinha de confecção, porque o cara não tem recurso para comprar. Então, é uma economia que gira. Não adianta, nós precisamos fortalecer ambos os setores. Só um não resolve. E como você vê agora, com a experiência que você tem, como os maiores desafios do agronegócio daqui para frente? O que você vê como um grande desafio para o agro? Políticas públicas que resolvam essa situação, né? Que tragam mercados externos, que a gente possa produzir e exportar e oferecer à nossa população aquilo que ela realmente merece. Nós precisamos ter políticas públicas que tragam benefícios, que tragam de volta esse prazer de produzir, esse prazer que nós temos de chamar isso aqui de Brasil do agro, né? Um celeiro agrícola com um potencial enorme de água e que nós não conseguimos agora, de momento, estar fazendo muito proveito disso, né? Perfeitamente. Pessoal, vou para o meu último intervalo comercial. Na volta, você vai conferir um videozinho que a nossa equipe fez aqui do Guapuã Armazéns. Vamos conferir. No Centro Universitário Unifacef, você encontra cursos de graduação e pós-graduação em diversas áreas. Venha se preparar para o mercado de trabalho e garanta o seu futuro. Acesse agora unifacef.com.br e conheça todas as vantagens que temos para você. Telefone 16 37 13 46 18. Unifacef, sua próxima etapa começa aqui. Pra quem quer aprender, desenvolver, a Cif é pra todos e é pra você. Do grande ao pequeno você vai empreender. Venha pra Cif e faça acontecer. Indústria, comércio, agroserviço, somos conexão, a Cif é compromisso. Montar o seu negócio já não é complicado. Venha pra Cif e seja associado. A Cif, conectando e desenvolvendo empreendedores. A Audibel Franca é uma empresa especializada em aparelhos auditivos de última geração. Temos aparelhos com tecnologia de ponta, com recursos para processamento da própria voz, minimização de ruídos para priorizar a fala, conectividade com smartphone e também são recarregáveis. Temos a solução para cada tipo de perda auditiva. Marque já a sua avaliação. 16 98142 7733. Em Franca, na Rua José Salomone, 226, Parque das Acácias. Audibel, aparelhos auditivos. Marquinho Automóveis. Na Marquinho Automóveis, seu próximo carro está mais perto do que você imagina. Sem burocracia, com aprovação rápida e as melhores condições do mercado. São mais de 120 veículos no estoque, com carros novos e seminovos com garantia, revisados e prontos para rodar. E o melhor, com parcelas que cabem no seu bolso. Não perde tempo não. Corre para o Marquinho Automóveis e acelere seu sonho com segurança, garantia e confiança. Marquinho Automóveis. Aqui é negócio fechado. Avenida Doutor Antônio Barbosa, Filho, número 800. Telefone 3723-2337. Pessoal, você já conhece a rede Bela Ótica? É aquela rede que oferece os óculos mais lindos da cidade. Solares, óculos de grau, laboratório próprio. Tudo isso a Bela Ótica oferece, além das condições de pagamento mais facilitadas da cidade. Aqui ao meu lado está a Flavinha, onde vai contar um pouquinho para a gente da filial da Bela Ótica aqui no Jardim Consolação. Uma lojinha lindíssima mesmo, né, Flavinha? É verdade, estamos aqui com mais uma filial da Bela Ótica na cidade de Franca para poder melhor atender os nossos clientes. Estamos aqui no Jardim Consolação, ou como champanhar, né? Como o pessoal conhece, para facilitar a vida de todas as pessoas que moram nessa região. Churrascaria do Frei. O verdadeiro sabor do churrasco te espera. Os melhores cortes, tempero na medida certa e um atendimento que te faz sentir em casa. Aberto no almoço e jantar. Preço especial com refrigerante, chopp e sorvete. Avenida Doutor Hélio Palermo, número 2860, Churrascaria do Frei. A sua mais nova opção gastronômica. Muito bom, pessoal. Eu gosto de dar dicas importantes para vocês aqui no nosso Família Verzola Recebe. A cidade de Franca acaba de ganhar uma opção gastronômica muito bacana, Churrascaria do Frei. Como vocês vão conferir nas imagens, um lugar amplo, bonito, com o melhor churrasco da cidade.
Aqui ao meu lado está o Luiz Frei, proprietário, que vai nos contar um pouquinho desse empreendimento, né, Frei? Tudo bem? Tudo bem, Verzola, pessoal que assiste, é uma honra estar aqui novamente, Verzola. Mais um empreendimento para a Cidade Franca, né? Maravilha, o Frei já conta com 2 restaurantes na cidade, ali em frente ao terminal e também na Avenida Brasil. E agora presenteia a nossa cidade com uma churrascaria, oferecendo os melhores cortes, refri à vontade, chopp à vontade, açaí à vontade. É isso mesmo, né, Frei? Sorvete à vontade, água, suco, chopp, tem uma mesa que tem uma chopeira inclusa, o pessoal fica à vontade. E outra, tudo isso com preço acessível, né? R$ 69,90? R$ 69,99 no meio da semana, R$ 79,99 aos finais de semana e feriado. Olha só, hein, pessoal, venha conferir, o endereço está na tela, Churrascaria do Frei, melhor churrasco de Franca e região, né, Frei? É isso aí, vem pra cá, gente. Programa Família Verzola recebe, apresenta Momento Jurídico. Olá, pessoal! Eu venho aqui agora para fazer um momento jurídico com vocês aqui no programa do Lucas Verzola. E esse quadro é importantíssimo. Eu vou dar 2 dicas para vocês, mulheres, que vocês devem levar em conta e homens também. Porque se os homens não souberem reconhecer e outras mulheres, nada adianta. Em alguns bares de São Paulo, na verdade no estado de São Paulo inteiro, todos os bares, na porta dos banheiros, tem um cartaz. E esse cartaz ele diz o seguinte: se você está sendo assediada, se sentindo importunada, com receio, com medo de qualquer coisa com você, com relação à violência, tanto física, quanto emocional, quanto sexual, vocês devem fazer o seguinte: vocês vão até o garçom e vocês vão pedir o drink chamado La Penha. E esse garçom, ele vai te acompanhar até o teu carro, ele vai te acompanhar até o teu Uber, ou então ele vai chamar a polícia, se for um caso que precise, que você queira que chame. Então, se você for num bar, se sentir assediada, amedrontada, não se esqueça, peça um drink La Penha. E uma outra coisa que é um sinal, é um símbolo universal, tá? Para nós chamarmos a atenção da população e dizermos que estamos sim sendo ali
violadas, violentadas, assediadas por algum homem. Esse símbolo é muito conhecido. Tem o X vermelho, que é um X que nós fazemos na mão, em batom, né, de batom vermelho, mas não é todo mundo que carrega e é mais difícil de fazer. Agora, esse símbolo que eu vou ensinar para vocês, fiquem atentos e fica a dica aí. Esse símbolo é o seguinte, você vai fazer assim com a tua mão, você vai dobrar aqui o teu polegar e você vai fazer assim, você vai fechar os seus 4 dedos, ó, punho fechado, mão tá aqui cerrada. E você vai abaixar, você não precisa fazer isso. Às vezes o agressor, ele vai estar na tua frente ou ele vai estar do teu lado. Então você vai fazer o seguinte, você vai fazer essa mão e você vai deixar a mão ali para baixo e tudo mais. Só que é importante o quê? Quem está te vendo, o que tem que acontecer? Ele precisa saber. Porque que adianta eu fazer assim, assim, mostrar para alguém ali, tá num bar, e essa pessoa não saber exatamente o que significa isso. Ela não vai chamar a polícia, ela não vai chamar o responsável pelo estabelecimento, ela não vai fazer nada. E isso não é só em bares, gente, isso é em qualquer lugar, até na igreja, entendeu? Então é assim, assim e assim. Então vocês homens, vocês mulheres que estão assistindo, que não passaram ou que se não passarem por isso, graças a Deus, vocês saibam reconhecer para ajudar o próximo, ok? Eu agradeço demais e nós vamos trazer mais dicas para você. No coração da produção cafeeira, há um espaço onde tradição e excelência se encontram. Aqui, cada grão conta uma história de trabalho, dedicação e amor pela terra. Guapuan Armazéns é mais que um ponto de passagem. É onde o café é cuidadosamente recebido, armazenado e valorizado. Estrutura moderna e equipe especializada, garantimos qualidade, segurança e rastreabilidade em cada etapa. De produtores para o mundo, com o aroma e o sabor que só o verdadeiro café pode oferecer. Avenida Antônio Prado, 2000, Cristais Paulista. Guapuan Armazéns. A força do campo com a excelência que o mercado exige. O Armazém Guapua.
É isso aí, pessoal. Você pode conferir um pouquinho do videozinho que a nossa equipe fez aqui do Guapuã Armazéns. Nosso programa está chegando ao final. Eu queria agradecer ao José Henrique Mendonça, que muito bem nos recebeu. Pôde falar um pouquinho sobre café com a gente. Eu sou um apreciador de café, sou cafezeiro, como se diz, viu? Mas a gente estava falando um pouquinho sobre o armazém, sobre o café de uma forma geral, exportação. José, gostaria de parabenizar você pelo trabalho. Continue firme, lutando pelo agronegócio, que a gente sabe que precisa de pessoas como você aí para lutar por todos nós. Eu que agradeço, Lucas, a oportunidade. A gente está apresentando esse trabalho que a gente faz, né? E trazendo oportunidades boas de negócios ao produtor. Tá? Muito obrigado, obrigado a todos, né? E satisfação. Muito obrigado mesmo a você. Bola para frente. O Brasil precisa do agro, o agro precisa do Brasil. Vamos para frente. É isso aí, vamos embora. Brasil é agro. É isso aí, pessoal. Muito bom, espero por você na próxima semana, sempre com aquele programa inédito Família Verzola Recebe. Até lá, pessoal.